O que vem à mente quando a gente ouve a palavra membro de uma igreja? Para muita gente parece algo meio burocrático, né? Um nome numa lista, talvez. Mas olha a ideia original. Lá na Bíblia era algo muito, mas muito mais profundo e transformador. É sobre essa visão que pode até chacoalhar um pouco o nosso jeito de pensar hoje que a gente vai conversar. Para organizar a nossa conversa, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no contraste entre a membresia de antigamente e a de hoje. Depois, vamos quebrar alguns mitos, algumas ideias erradas sobre o assunto. Em seguida, a gente mergulha de cabeça na metáfora do corpo de Cristo, entende o que significa um compromisso de mão dupla e, para fechar, vamos ver como tudo isso transforma cada pessoa em um verdadeiro agente do reino. Então vamos começar fazendo uma pequena viagem no tempo. Ser membro de uma igreja lá no primeiro século, nossa, era uma realidade completamente diferente da que a gente costuma ver por aí. O nível de compromisso era, sem exagero, outra coisa. E essa tabela aqui mostra bem o tamanho da diferença. No século I, a coisa era clara, a doutrina era unificada e todo mundo sabia a qual comunidade pertencia. E olha só esse último ponto, a disciplina era levada a sério, não para punir, mas para restaurar. Isso é um mundo de distância da abordagem que a gente vê hoje, que muitas vezes é mais parecida com a de um consumidor escolhendo um serviço, sabe? Com um compromisso bem mais vago. Ok, para a gente realmente entender o que é membresia, primeiro a gente precisa limpar o terreno e falar sobre o que ela não é. É muito fácil a gente acabar com umas ideias que vêm mais da cultura ao nosso redor do que da Bíblia, né? Então, fica a pergunta. O que a membresia na igreja não é? Vamos desvendar alguns desses mitos agora mesmo. Pois é, ser membro não se resume a assinar um papel. Também não é só um carinho pelo lugar como quem torce para um time de futebol. Não é algo que se faz por pressão da família ou dos amigos. E, principalmente, não é uma posição de espectador. É muito mais do que isso. É uma resposta ativa, consciente ao que o Evangelho propõe. E agora a gente chega no coração da ideia de membresia. A imagem mais forte, mais viva que o Novo Testamento usa para descrever a igreja é a de um corpo. E essa definição é fantástica porque mostra a nossa interdependência. Um corpo não é só um amontoado de partes, né? É um organismo vivo. Cada membro, cada pedacinho tem uma função essencial e todos trabalham juntos, em sintonia para o bem do todo. E quem comanda todo? O cabeça, que é Cristo. Dentro dessa imagem, a ideia de um cristão vivendo sozinho, desconectado do corpo, simplesmente não faz sentido. E essa citação aqui é um soco no estômago, no bom sentido. Ela diz que um cristão não consegue ser saudável se não estiver conectado a uma igreja local. A ideia é essa: a saúde da fé de uma pessoa depende, e muito, do compromisso com uma comunidade. É ali que a fé ganha corpo, é nutrida, é vivida de verdade. Certo. Mas como é que essa ideia do corpo vira algo prático no dia a dia? A resposta está aqui: através de um compromisso mútuo. A membresia é exatamente o que faz uma pessoa deixar de ser um espectador para se tornar um participante ativo e corresponsável. E esse compromisso se mostra de 4 formas bem práticas. Frequência, porque estar presente faz toda a diferença. Oração, porque é a nossa forma de cuidar uns dos outros. Contribuição, porque a gente sustenta a missão juntos. E serviço, porque todo mundo tem um dom para colocar em jogo e fortalecer o time. Isso aqui não é uma lista de opcionais, é a base da vida em comunidade. No fundo, se tornar membro é fazer uma declaração pública. É olhar para a comunidade e dizer: olha, contem comigo. É uma virada de chave de uma postura de visitante para uma de participante ativo. É uma mudança de mentalidade, do eu para o nós. E o mais interessante é que essa responsabilidade é uma via de mão dupla. Isso é algo que vai totalmente na contramão da nossa cultura, né? A igreja se compromete a cuidar, a ensinar, a proteger o membro e, em troca, o membro se compromete a servir, a apoiar e a participar ativamente da vida e da missão da igreja. Um depende do outro. E todo esse compromisso interno, essa dinâmica de cuidado mútuo, tudo isso aponta para fora, aponta para o propósito da igreja no mundo. A diferença de postura é gritante. De um lado tem o consumidor da fé. A pergunta dele é sempre: o que eu ganho com isso? Essa atitude suga a energia da comunidade. Do outro lado tem o agente ativo. A pergunta dele é: como eu posso contribuir? Essa pessoa entende que representa Cristo no mundo e, por isso, se dedica a construir a igreja e o seu testemunho.
E essa frase muda tudo. A igreja não é uma loja de produtos religiosos, nem uma prestadora de serviços. Ela é uma agência do reino. Se é assim, então seus membros não são clientes, são agentes, comissionados para uma missão. E isso nos leva a um jeito bem curioso de medir a saúde de uma igreja. Sabe quando ela está saudável? Quando o número de pessoas que frequentam é maior que o número de membros? Ué, mas por quê? Simples. Porque isso é um sinal de que os membros estão cumprindo a sua missão, estão trazendo gente nova para a comunidade. A igreja está crescendo de fora para dentro, como deve ser. No final das contas, essa visão bíblica toda nos faz um convite bem direto: abandonar a postura de consumidores da fé. É um convite para a gente ser participante ativo, comprometido com a missão de Deus através de uma comunidade local. E a grande questão que fica não é só qual tem sido a nossa postura, mas principalmente o que a gente está construindo junto.